Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal oficial do Scriptcase. Meu nome é Eliel e nesse vídeo eu vou te mostrar o processo que eu utilizei para a criação do sistema de gestão e envio de sugestões que eu desenvolvi para a própria NetMake. Esse aqui é o formulário do Google que a gente vem utilizando para coletar perguntas e sugestões que são enviadas pelos usuários do Scriptcase para que sejam respondidas online. Então a gente tem aqui os campos aqui do formulário, foi feito no próprio formulário do Google. E aqui tem a opção de cadastrar arquivos também, anexar arquivos junto à sua pergunta para que facilite o processo de resposta. As respostas são enviadas para essa planilha aqui, onde a gente controla da seguinte forma. Verde aqui são as que já foram respondidas, laranja são complexas, né? Precisa de um webinar exclusivo, brancas são novas e vermelhas que não tem como responder devido a algumas questões. Então, a gente tem utilizado essa planilha aqui, só que tem ficado bastante complexo fazer esse trabalho dessa forma. E a gente quer também notificar o usuário que enviou a pergunta através do e-mail que ele forneceu. A gente quer notificá-lo da resposta, se a resposta já foi feita ou não, para que ele possa ter acesso também à informação, à pergunta que ele fez, para que ele tenha um controle também e possa avançar aí no desenvolvimento dos projetos dele. Então, a nossa nova aplicação de perguntas e sugestões agora é este formulário que a gente criou, que a gente tem um formulário em etapas do Scriptcase. Aqui tem as orientações, aqui você pode preencher os dados, né? É preciso marcar aqui de acordo para avançar. Aqui a gente tem um cadastro de cidades, você pode colocar qualquer cidade no mundo que ele vai preencher automaticamente. Marcar minha cidade aqui. Aqui a gente vai colocar a informação se já tem a licença ou não. Então eu posso digitar o número do serial da licença aqui, que é necessário também para controle. Nessa etapa a gente faz a pergunta, né? E na última etapa, pode ser adicionado arquivos em anexo para ilustrar, né? Pode ser GIF, PNG, JPG, PDF e ZIP. Clicando em enviar a pergunta, ela já vai para a nossa base. Aparece essa tela de obrigado aqui, que é uma outra aplicação, né, de controle, onde eu tenho dois botões aqui, um para acessar o site do Scriptcase e outro caso o usuário queira fazer uma nova pergunta, ele volta na tela inicial. Aqui a gente tem a tela do sistema, onde a gente vai fazer o controle das perguntas e o acompanhamento, né, colocar os usuários que vão fazer o acompanhamento. Então a gente tem aqui os status das perguntas, né, nova, respondida, sugestão, suporte, webinar, que são as opções de status, né? E os acompanhamentos, os que estão aguardando resposta, tipo de resposta, né? Já tem a resposta ou tratamento interno. Aqui a gente pode clicar em perguntas, a gente vai ver aqui uma organização por mês, né? Então a gente tem uma nova aqui, no total a gente tem 10, no mês de maio 2, julho 7, julho 1, que foi exatamente a que eu acabei de fazer agora. Então se eu clicar aqui, ele vai filtrar. Isso aqui é uma consulta do Scriptcase com a quebra por status, né, e por data de cadastro. Então aqui embaixo a gente tem a nova de julho. Então eu posso clicar aqui para editar a pergunta, onde eu vou ver o que foi digitado aqui, né, qual foi a pergunta em si. Aqui a gente vai ter as informações do cadastro que foram feitos, os dados do usuário, os arquivos anexados, né, se porventura tenham sido feitos, e acompanhamento, que nesse caso não tem nenhum. Então voltando aqui para a consulta novamente,
eu posso clicar aqui na lançar acompanhamento para essa pergunta. E aqui eu vou ter aqui o tipo de acompanhamento. O que seria o tipo de acompanhamento? Se esse acompanhamento vai ser uma resposta, que já vem como padrão aqui, se vai ser a resposta da pergunta que foi feita, se vou marcar aqui aguardando resposta, ou se é um tratamento interno. Então vamos supor que eu já vou responder essa pergunta aqui já. Aqui a gente tem um modelo de resposta que é para facilitar o processo aqui embaixo, onde ele vai preencher automaticamente os dados aqui. Se muitas pessoas fazem perguntas semelhantes, eu posso criar um modelo de resposta de forma que ele vai personalizar isso aqui. Então, se eu vier aqui em configurações, aqui a gente tem o modelo de acompanhamento, que eu chamei aqui, né? E no caso aqui da resposta, vou editar aqui. Eu tenho um modelo que eu chamei de resposta. O assunto do e-mail que vai ser enviado para o cliente é esse aqui, boas notícias. E aqui, onde eu tenho essa tagzinha per nome, ele vai substituir pelo nome da pessoa que enviou a pergunta. Da mesma forma, aqui no conteúdo, ele vai fazer da mesma forma, né? Vai substituir per nome pelo nome. Então, isso aqui vai facilitar o processo no dia a dia de responder os usuários, né? As perguntas. Se eu vier em agradecimento, pode ver que ele funciona da mesma forma. Recebemos sua pergunta, aqui aparece o nome da pessoa, obrigado, e aqui prezado pelo nome, ele já vai preencher automaticamente. Eu acredito que vocês entenderam, né? Então, por exemplo, aqui no caso, está marcado aqui o modelo resposta. Então, ele preencheu aqui automaticamente. E se eu mudar aqui para agradecimento, aqui já alterou aqui o assunto e alterou o conteúdo e já transformou aqui já as tags nos dados do usuário de forma automática. Então isso aqui agiliza o meu processo. Lembrando que eu tenho esse modelo aqui que eu selecionei, vamos supor que eu vou marcar a resposta mesmo, eu posso acrescentar informações aqui, ó. Acesse a documentação da macro disponível em... Uma vez eu preenchi esses dados aqui, quando eu mando incluir esse acompanhamento, ele vai enviar o e-mail para esse usuário aqui automaticamente com o texto que eu adicionei aqui, ó. Então já foi inserido aqui. Vou voltar aqui em perguntas. Agora a gente não tem mais a de julho aqui que estava nova, passou para respondida já. Além do modelo de acompanhamento que eu mostrei para vocês aqui, a gente tem também os status da pergunta, onde a gente pode cadastrar novos aqui, se for necessário, e atribuímos cores aqui para facilitar a identificação de cada uma. Na minha grid aqui de perguntas, está aparecendo todas aqui, porque aparecendo quebrado ali, porque eu já fiz já criei a quebra, mas se remover a quebra, você vai observar que cada uma vai ter as novas aqui são de cinzas, respondidas de verde, pode ver que já está tudo personalizado de forma automática aqui, de acordo com o status da pergunta. A gente tem também o tipo de acompanhamento, que a gente pode adicionar novos também para facilitar o controle interno ali das perguntas. O sistema de segurança aqui é o padrão do script case que a gente criou. E então esse aqui é a estrutura do sistema para que a gente possa acompanhar o envio das perguntas, né, e apontar soluções para os clientes. Esse aqui é o banco de dados, o modelo do banco de dados que eu criei aqui para este projeto. Eu vou mostrar para vocês as tabelas principais. De forma proposital aqui, eu ocultei todas as tabelas do sistema de segurança, que não vem ao caso aqui, exceto a tabela de usuários, que a gente vai utilizar aqui para lançar no acompanhamento. A principal tabela deste projeto é a tabela pergunta. Então, a gente vai ter os dados da pergunta, o nome de quem perguntou, o e-mail, os dados que ele respondeu lá. Tem mais alguns campos aqui para baixo. A gente tem também a tabela de cidade, que é para
um cadastro de todas as cidades do mundo para facilitar o processo aqui, para que o usuário tenha apenas que digitar o nome da cidade, não precisa selecionar país, nem estado, nem distrito, nem nada. Só digitar o nome da cidade e pelo ID aqui ele já vai vir para a pergunta identificando de qual cidade o usuário está enviando a pergunta. A gente tem também os status da pergunta aqui, né? Pergunta e status, que eu crio essa tabela separada justamente para que, caso venha a ser necessário acrescentar novos status, fica muito mais fácil, é só entrar na tabela e fazer a alteração, fazer a inclusão de novos registros. Aqui nos status da pergunta, se você observar, eu propositalmente coloquei os IDs diferentes aqui, 10, 20, 30, 40 e 100, justamente para que, caso eu queira colocar um status entre nova e suporte, eu posso acrescentar, por exemplo, o 15 aqui. À direita a gente já tem aqui o acompanhamento da pergunta, que é a segunda tabela mais importante desse projeto, onde eu vou ter aqui a chave estrangeira de pergunta, eu vou ter o tipo de acompanhamento, que está aqui à direita nessa tabela, né, que eu posso cadastrar também vários tipos de acompanhamentos. A gente vai ter o login do usuário que está lançando esse acompanhamento para ter o controle de quem fez o acompanhamento de cada pergunta. A gente tem logo abaixo aqui também os arquivos que foram anexados à pergunta, né? Neste caso aqui, no sistema eu coloquei o arquivo para ser armazenado em banco de dados. Então, ao invés de salvar o arquivo lá na pasta, ele vai salvar diretamente no banco de dados. Essa abordagem ela tem a vantagem de que quando você fizer o backup do banco de dados, os arquivos já vão, né? Os binários do arquivo já estão incluídos no próprio banco, então já vai tudo junto. Só que tem a desvantagem de que o banco de dados tende a ficar bem maior do que um banco de dados apenas com texto, digamos assim. À direita aqui também a gente tem a tabela de acompanhamento, modelo de acompanhamento, que são aqueles modelos que eu mostrei para vocês para enviar o e-mail para os clientes, preencher automaticamente. Então fica armazenado nessa tabela aqui, ela não tem nenhum vínculo com as outras. Vamos conhecer aqui então como foram criadas as nossas aplicações. Algumas aqui eu criei de forma expressa, né, que são as configurações ali, né, o acompanhamento, o tipo de acompanhamento, o modelo de acompanhamento, a questão dos arquivos aqui, apesar que isso aqui é uma subgrid, né, que vai estar vinculada ao formulário de perguntas, e os status aqui. Então, para todas elas eu criei uma consulta e um formulário, consulta e formulário, de forma que a gente pode listar e editar automaticamente. Para o dashboard eu criei aqui dois gráficos e a aplicação de dashboard em si, que vai ter um widget aqui, né, de índice, para mostrar a evolução, né, quantidade de perguntas de um mês em comparação ao mês anterior. Vamos abrir aqui só para dar uma olhada. Então, aqui a tabela de perguntas. Então, a gente está contando aqui a diferença percentual, considerando o período de mês. Então, aqui fica bem fácil de a gente fazer para saber se tem mais perguntas esse mês ou do mês anterior. Eu criei também dois gráficos aqui que vão pertencer lá, vão estar dentro aqui do nosso dashboard aqui. Esses dois gráficos aqui de pergunta e de acompanhamento. Nas aplicações de segurança eu não mexi nada, deixei tudo padrão, do jeito que o próprio ScriptCase criou para mim, eu já deixei tudo da mesma forma, então não fiz alterações por aqui. E aqui no root eu coloquei as principais aplicações que foram criadas. Começando aqui pela aplicação de pergunta, né, de adicionar a pergunta, que é justamente a aplicação que vai ficar aberta na internet para que todos possam acessar e criar as próprias perguntas, né, adicionar novas perguntas a ela. Então aqui em segurança eu deixo desmarcado aqui, porque essa aplicação pode ser acessada diretamente, né? A gente tem os campos aqui da tabela de perguntas. Além disso, eu criei o campo de orientações, que é o campo que vai dar aquela mensagem lá inicial. A gente tem o campo de acordo, onde ele vai ter que marcar para avançar, né? Que é um checkbox.
A gente está usando aqui o switch do tipo do iOS, que é justamente esse formato aqui. A gente tem também arquivos, que vai armazenar os arquivos que porventura o usuário queira adicionar. Então aqui a gente configura em qual tabela, no caso para a tabela pergunta arquivo, e quais os campos que vão ser preenchidos nessa tabela quando o usuário enviar os arquivos. Para esse projeto específico, eu precisei criar um layout especial aqui em templates HTML para o cabeçalho das perguntas. Então esse cabeçalho aqui com a imagem de fundo aqui do logotipo, ele foi feito aqui no projeto cabeçalho perguntas, onde eu coloco uma div onde eu insiro aqui a imagem do cabeçalho. E aqui no meu projeto em layout visualização, eu selecionei o modelo do cabeçalho aqui, exatamente o template que eu criei aqui que chama cabeçalho pergunta. Esse é um formulário em etapas, né? Onde a gente configurou aqui na guia páginas, a gente marca aqui como etapas, e ele tem 5 etapas, e aqui tem os dados, as configurações de todas as etapas aqui. Então, as configurações estão aqui, e os campos a gente pode configurar aqui ou editar campos, né, em cada etapa. Então, em dados a gente tem o bloco 1, localização, licença. Então, todos os campos nas respectivas páginas e dos respectivos blocos aqui. Vamos entender aqui, então, os eventos que foram criados neste formulário de cadastramento de pergunta, né? Então, para começar aqui no Application Init, eu uso a macro scaplconf para forçar o início da aplicação como nova aplicação. A gente tem também aqui no onValidate, para validar na terceira etapa se o tem licença é igual assim e o número serial for em branco, ele vai dar uma mensagem de erro pedindo para que o número serial seja preenchido. Então, esse aqui é um recurso relativamente novo, onde a gente verifica em qual etapa do formulário a gente está para criticar se houver algum campo que não foi preenchido, né, antes do formulário ser enviado. Aqui no After Insert, o que ele faz? Ele dá um SC commit trans aqui, né, para finalizar algumas transações que não foram feitas ainda, e faz o redirecionamento para a aplicação de controle que eu criei, que eu chamei aqui de pergunta obrigado control, para aparecer aquela telinha de obrigado, onde tem a opção também de retornar, né, que é exatamente essa aplicação de controle. Ela tem apenas esse campo de texto aqui, onde eu coloquei um HTML aqui formatado para aparecer aquela mensagem. E eu também criei 2 botões aqui, um para nova pergunta, que é um link para redirecionar novamente para o pergunta Add Form, que é o nosso formulário, né, de pergunta, ou um link para o site do Script Case, onde ele faz um redir para o site do Script Case. A outra aplicação mais relevante aqui também que a gente fez é a pergunta, o acompanhamento, onde vai ser lançado também, vai ser enviado o e-mail e lançado as informações do acompanhamento aqui. Então a gente tem aqui em eventos, né, vamos começar aqui no Application Init. Ele vai verificar se a origem for de novo, né, que eu posso tanto cadastrar um novo evento. Quando eu clico lá no botão para inserir o novo, ele força essa variável global aqui como novo. Então ele abre esse formulário, ele força eles para ir para um novo registro. Caso seja o contrário, ele vai carregar as informações, né? Aqui no onload, exatamente aqui, ó. Se for novo, ele vai pegar as informações da pergunta de acordo com aqui embaixo, né? Ele pega de acordo com a pergunta essa global que vem aqui na ligação. Aqui a gente já coloca como padrão o tipo de 100, né, para resolvido, o modelo de resposta 2, que é aquele modelo de resposta mesmo, né? E a gente vai marcar resolvido como 1. Então isso aqui no carregamento, no onload. Então ele vai preencher esses dados automaticamente aqui
E caso você queira, você pode alterar lá. E no SC Lookup Field aqui eu busco as informações da pergunta, todos os campos da pergunta, e lanço aqui num atributo que eu criei aqui, ó, em programação atributos. Eu criei esse atributo pair aqui que vai receber as informações, todos os campos da pergunta. Então, aqui dentro do atributo pair aqui, eu consigo acessar aqui o e-mail, né? Aqui eu acessei usando variável. Uma das formas da gente acessar os atributos e os campos também é a própria variável. Então aqui eu preencho o campo de e-mail de acordo com o que veio da tabela de pergunta. E aqui logo abaixo eu preencho os outros campos, que é uma função que eu criei aqui, um método PHP, né? Que faz um select aqui na tabela de modelo, né? Modelo de acompanhamento, de acordo com o ID do modelo que foi selecionado anteriormente. A gente usa a macro SC Lookup Field aqui para fazer esse select. Aqui eu atribuo na variável mod aqui a primeira linha desse registro. E aqui eu vou usar duas vezes aqui a função personalizar modelo, passando a pergunta que eu recebi aqui na verdade ele já veio junto, né, no atributo, e o modelo de assunto e modelo de conteúdo que chegou para mim a partir desse select aqui. Então essa função personalizar modelo, que é essa nova aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai percorrer cada campo da pergunta e vai substituir onde que está escrito, onde que tem a tag aqui com asterisco, pipe ali, asterisco, né? Ele vai substituir esse conteúdo pelo conteúdo da tabela. Ele vai retornar aqui através do str replace, vai retornar para a gente um modelo já substituído. Então, aqui retornando aqui para essa função retorna o conteúdo substituído e eu jogo nessa variável que é lançada dentro dos campos de preenchimento aqui, né, que é o assunto, conteúdo e o e-mail também. Então ele faz esse preenchimento automaticamente, o que vai agilizar o processo lá, né? Então toda vez que eu entro dentro dessa aplicação, ele faz esse processo aqui. Ou quando eu altero aqui também em eventos Ajax, se a gente verificar aqui a opção modelo de resposta, né, ele vai chamar novamente preencher campos e-mail. Então a vantagem de utilizar as funções separadas aqui é que eu posso chamar em vários locais e ele faz automaticamente. É chamado aqui no onNode, ele preencheu os campos de e-mail, e também quando eu altero o modelo de resposta. Então quando eu altero o modelo de resposta, ele preenche com dados novos automaticamente. A gente tem aqui também um evento especial, que após a inserção do registro em acompanhamento, ele vai usar o SC Commit Trans aqui, e eu vou verificar se foi marcado como resolvido. Se foi marcado como resolvido, ele vai atualizar a pergunta para o status 100, que é o status de resolvido, de acordo com o ID de acordo com a global que ele recebeu aqui, ok? Vai verificar aqui também se enviar e-mail está marcado como 1. Se estiver marcado como 1, ele cria um array aqui de configurações para enviar o e-mail, no caso que a gente está usando a API do Mandrill para enviar o e-mail aqui. Se a gente vem em API, a gente tem a configuração do Mandrill para enviar os e-mails para os clientes. Então, aqui ele já pega o nome da API aqui, né, o perfil, e a configuração de acordo com o que está dentro dos nossos campos aqui, que é o HTML, o e-mail conteúdo, o mail to, né, conteúdo, mail to e o assunto. Então ele vai fazer o envio desse e-mail usando essa macro SC SendMail API. Finalizando aqui também, eu criei aqui o evento Ajax aqui para o campo de enviar e-mail, né? Quando eu clico nesse botão lá, enviar e-mail, ele vai exibir o bloco
Aqui no caso a gente usa SC Block Display para exibir o bloco de e-mail como positivo, como ligado, ele vai exibir. Caso contrário, ele vai limpar os conteúdos de e-mail e vai mostrar o bloco como desligado, né? Vai ocultar os blocos aqui, o bloco de e-mail. A gente também tem a questão do mesmo conteúdo. Caso o usuário preencha as informações acima, né, da resposta, ele pode copiar aqui o conteúdo do e-mail da descrição, porque aqui no sistema a gente pode cadastrar separadamente o conteúdo e a descrição. Caso seja um tratamento, um acompanhamento somente interno, que não vai ser enviado nada para o cliente, a gente pode preencher apenas o campo de descrição e não preencher a questão do e-mail. Então, se for o mesmo conteúdo, ele vai copiar da descrição por e-mail para facilitar o processo, né? O objetivo aqui sempre é esse. E, normalmente, a gente chama aqui o campo de preencher dados do e-mail de acordo com a resposta. Se caso contrário, não seja o mesmo conteúdo. Você viu que este é um exemplo simples, onde você pode aplicar o Script Case para obter produtividade aí no desenvolvimento do seu sistema. Nós vamos disponibilizar o código-fonte desse projeto. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E se você quiser entrar em contato comigo, acesse scriptcaser.com. Um abraço e até o próximo vídeo.